Você obedeceria uma ordem, mesmo sabendo que ela está errada? Imagine estar sentado em uma sala simples. Do outro lado de uma parede, alguém começa a gritar. Você não vê essa pessoa, mas escuta cada reação. Uma voz ao seu lado, calma e firme, diz apenas: continue. Você hesita. A pessoa do outro lado implora para parar. A voz repete: o experimento exige que você continue. A pergunta não é o que aconteceu naquele dia. A pergunta é: por que a maioria das pessoas continuou? Em 1961, um experimento real tentou descobrir até onde alguém iria quando recebesse uma ordem direta de autoridade. O resultado foi tão perturbador que até hoje é estudado em universidades. E o mais inquietante, essas pessoas não eram criminosas, eram voluntários comuns. O que aconteceu naquela sala mudaria para sempre o que sabemos sobre obediência, culpa e responsabilidade. E talvez diga algo sobre você também. Em 1961, o mundo ainda tentava entender os horrores da Segunda Guerra Mundial. Durante os julgamentos de Nuremberg, muitos oficiais nazistas usaram a mesma defesa. Estavam apenas obedecendo ordens. Essa justificativa levantou uma questão profunda. Pessoas comuns seriam capazes de cometer atos extremos simplesmente porque alguém com autoridade mandou? Foi essa pergunta que levou um jovem psicólogo da Universidade de Yale a planejar um experimento. Seu nome era Stanley Milgram. Milgram era professor de psicologia social e queria estudar o comportamento humano diante da autoridade. Seu objetivo era medir até onde a obediência poderia ir. O experimento começou oficialmente em 1961, na Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Voluntários eram recrutados por anúncios de jornal e recebiam pagamento pela participação. Eles acreditavam que participariam de um estudo sobre memória e aprendizagem. Ao chegar ao laboratório, eram apresentados a outro participante, que na verdade era um ator treinado. Um sorteio aparentemente aleatório definia quem seria o professor e quem seria o aluno, mas o resultado era sempre manipulado para que o voluntário fosse o professor. O aluno era levado para outra sala e preso a uma cadeira com eletrodos. O professor permanecia diante de uma máquina com botões que iam de 15 a 450 volts. A tarefa parecia simples: ler pares de palavras e aplicar um choque elétrico cada vez que o aluno errasse. A cada erro, o nível deveria aumentar gradualmente. O que o voluntário não sabia era que os choques não eram reais, mas as reações do aluno eram cuidadosamente encenadas. Conforme a voltagem subia, o ator começava a protestar. Ele dizia que tinha problemas cardíacos, implorava para parar, gritava de dor. Em determinado ponto, por volta de 300 volts, ele batia na parede e depois ficava em silêncio. Para muitos voluntários, o silêncio era ainda mais perturbador do que os gritos. Alguns demonstravam extremo desconforto. Suavam, tremiam, riam nervosamente. Perguntavam se deveriam continuar. Era nesse momento que o pesquisador, vestindo jaleco e mantendo postura firme, pronunciava frases padronizadas. O experimento exige que você continue. É absolutamente essencial que você continue. Você não tem outra escolha, deve continuar. Não havia ameaça física, não havia gritos, apenas a presença de uma figura de autoridade institucional. Antes do estudo, psicólogos e estudantes estimaram que apenas uma pequena minoria chegaria ao nível máximo de 450 volts, mas o resultado foi muito diferente. Cerca de 65% dos participantes aplicaram o choque máximo, mesmo demonstrando tensão evidente. Eles continuaram até o fim. O experimento foi repetido em diferentes variações. Quando a autoridade estava fisicamente presente, a obediência era maior. Quando o pesquisador dava ordens por telefone, a taxa diminuía. Quando outros participantes se recusavam a continuar, a obediência caía drasticamente. Esses detalhes mostraram que o contexto social influenciava profundamente o comportamento individual. A pesquisa gerou enorme controvérsia ética. Muitos criticaram o impacto psicológico sobre os voluntários, que acreditavam ter causado dor real. Milgram argumentou que a maioria dos participantes ficou satisfeita por ter contribuído para a ciência e que os níveis de estresse eram temporários. Ainda assim, o estudo ajudou a reformular padrões éticos em pesquisas psicológicas. Décadas depois, produções como Black Mirror explorariam o mesmo desconforto moral. Pessoas comuns colocadas em situações estruturadas por sistemas ou autoridades ultrapassam limites que jamais imaginariam cruzar. O experimento de Milgram não foi ficção, não foi roteiro. Foi um estudo real, conduzido em uma universidade respeitada, com resultados documentados e publicados.
Ele não provou que todos são cruéis, mas mostrou que a obediência à autoridade pode ser mais poderosa do que valores pessoais. Mostrou que, em determinadas circunstâncias, pessoas comuns podem agir contra sua própria consciência. A pergunta que permanece é simples. Se você estivesse naquela sala, ouvindo alguém pedir para parar e uma autoridade dissesse que você deve continuar, o que você faria? E mais importante, você tem certeza